Pai amado, Pai querido, é para nós um privilégio muito grande estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. Agora te pedimos que Tu nos fales através da Tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos ser edificados por Ti, Senhor. Nós queremos receber o alimento que Tu tens para nós nesta manhã, neste dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, num culto anual, nós pensamos em muita coisa. De alguma maneira, dá para nós olharmos para trás e vermos a fidelidade de Deus durante um ano. Por outro lado, perspectivamos algo para o futuro. E uma igreja, ela tem que ter um passado, tem que ter um presente e tem que ter um futuro. Nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que já passou, mas nós não vamos viver com aquilo que já passou, nós estamos a viver no presente e continuaremos a viver no futuro, porque nós acreditamos que a igreja permanecerá com Deus. Aleluia. E hoje em dia há muita coisa que se chama igreja. Há muitos que dizem que pertencem à igreja, mas qual igreja? Eu acho que, no mínimo, nós temos algumas características na Bíblia. Quando eu digo no mínimo é porque eu não tenho tempo de falar delas todas. Há muitas. Mas nós temos algumas características que a Bíblia fala daquilo que é ou deve ser uma igreja. Eu não sei vocês, mas eu sei de mim. Eu quero ser a igreja que Jesus quer que eu seja. Então nós, se vocês estão de acordo, nós podemos dizer, nós queremos ser a igreja que o Senhor quer que seja. Quem está de acordo comigo? Amém. Nós queremos ser a igreja que o Senhor deseja, que o Senhor queira que sejamos. E em primeiro lugar, uma igreja que verdadeiramente o é, ela está comprometida com a verdade. Há um compromisso em cada um de nós e coletivamente como igreja que nós devemos estar comprometidos com a verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, ele diz as seguintes palavras: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Uma vez mais vou ler. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. O apóstolo Paulo está a falar a pessoas que tinham saído do paganismo, ou seja, tinham saído de um sistema religioso que de alguma maneira, em certas circunstâncias, não via mal nenhum em que as pessoas mentissem. Mas agora, estas pessoas, ao entrarem na igreja, certamente eles traziam consigo todos estes hábitos que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E nós sabemos que Deus é verdade. Deus ama a verdade. Deus quer que os seus filhos sejam autênticos e verdadeiros. Assim que aquilo que se pede de uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, que verdadeiramente teve um encontro com Cristo, é que essa pessoa seja autêntica, genuína, verdadeira.
E Paulo está a dizer aos crentes que eles deviam deixar a mentira. E ficamos tão preocupados nos dias de hoje, quando pessoas que se dizem cristãs, alguns até que se dizem líderes espirituais, facilmente conseguem mentir. Mentem aos crentes, mentem aos seus irmãos, mentem a este, mentem àquele. E vocês sabem que há uma coisa que se diz na gíria popular: um erro repetido passa por verdade. Um erro repetido passa por verdade. E é certo, se você durante muito tempo ouvir diariamente uma mentira, você vai pensar que essa mentira é uma verdade. Inclusive, às vezes nos púlpitos de algumas igrejas, fazem-se afirmações dizendo isto está escrito na palavra de Deus. E quando nós vamos verdadeiramente à palavra de Deus, verificamos que afinal não está escrito como essa pessoa diz que está escrito. Mas porque nós ouvimos repetidamente essa expressão, até pensamos que isso está na Bíblia. Mas não está na Bíblia. Então nós temos que ter cuidado para não dizermos da nossa boca para fora nenhum tipo de mentira. Por isso Paulo aconselha: falai a verdade, cada um com o seu próximo. Alguém disse, e eu estou de acordo, que a mentira tem a perna curta. E você sabe que o mentiroso é apanhado facilmente na esquina. Vai chegar um momento que nós apanhamos o mentiroso. E meus irmãos, nós temos que falar apenas a verdade e caminhar na verdade e ser os defensores da verdade. Eu gosto de outra expressão que li há uns dias que diz: a mentira só dura enquanto a verdade não chega. A mentira só dura enquanto a verdade não chega. Muitos de vocês, porque eu não fui, alguns de nós não fomos, foram educados numa religião tradicional. Uma religião que não deu a Bíblia nas mãos do povo. Uma religião que durante muito tempo não permitiu que o povo tivesse acesso à Bíblia. Porquê? Porque a Bíblia nos fala da verdade. Porque a Bíblia nos liberta. Porque a Bíblia nos possibilita de nós conhecermos a revelação total de Deus para cada um de nós. E sabe, há muita gente que prefere que os outros vivam e caminhem na ignorância. Porque quanto mais nós conheçamos a palavra de Deus, mais na verdade caminharemos. É importante conhecer a palavra de Deus. E gostei de outra citação que diz: a verdade dispensa enfeites. A verdade dispensa enfeites. Por isso a Bíblia diz: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Nós os crentes não devemos usar a expressão eu juro. Não, basta dizeres que é verdade, é a palavra da verdade. Eu quando uma pessoa começa a querer ali jurar e a pé juntos, já vi tanta mentira que eu digo, deves querer reforçar alguma coisa. Nós devemos estar cientes que quando falamos verdade e quem quiser, ouça-nos. Quem não quiser, não nos ouça. Mal vai de um marido que, para enganar a mulher, jura pelos mortos, pelos vivos, por os que hão de vir e os que hão de não vir, ou a mulher e vice-versa. Não, você tem que ser autêntica, você tem que ser autêntico, nós temos que ser genuínos, nós temos que ser verdadeiros, meus queridos irmãos. Só nos resta ser verdadeiros. E depois a Bíblia termina com esta expressão, a Bíblia neste caso termina, não, o versículo termina. Pois somos membros uns dos outros. Eu não sei se você dá esta importância de vida ao sermos membros uns dos outros. Significa que aquilo que me alegra o deve alegrar a si. Aquilo que o entristece me deve entristecer a mim. E se você descobre que eu sou um mentiroso, que confiança você vai ter em mim? Se eu descubro que você é mentiroso, que confiança eu vou ter em si? Não há coisa pior num relacionamento, já seja entre
casais, já seja entre pais e filhos, filhos e pais, entre empregados e patrões, patrões e empregados, que não confiemos uns nos outros, irmãos. Não há coisa pior que nós vivermos na mentira e não nos lembrarmos que nós somos membros uns dos outros. E nós não estamos aqui para nos ferirmos uns aos outros, nós não estamos aqui para nos prejudicar uns aos outros, mas nós estamos aqui para nos abençoarmos uns aos outros. É bom que eu entenda que tudo aquilo que eu faça posso abençoar ou posso prejudicar os meus irmãos, porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. E eu tenho a certeza que nenhum dos seus membros no seu corpo, neste momento, ele tem a intenção de prejudicar outro membro do corpo. Todos os membros do meu corpo e do seu corpo trabalham em cooperação e nenhum deles trabalha isoladamente fora do corpo, mas todos eles contribuem ou pretendem contribuir para o seu e para o meu bem-estar. E a prova está que quando me dói, seja um dedo, seja a dor de cabeça, isto não é eu não posso separar essa dor. Todo o meu corpo sente essa dor. E nós, como igreja, como povo de Deus, temos que sentir que somos um só corpo. Por isso, irmãos, vamos falar apenas a verdade e vamos continuar a caminhar nesta verdade. A segunda coisa que uma igreja verdadeira prioriza é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está acima de qualquer liderança. Ela está acima de qualquer pastor. Ela está acima de qualquer ministério da igreja. Não há ninguém que esteja acima da palavra de Deus, que isto fique claro. Nesta igreja, pelo menos, é assim. Ninguém está acima da palavra de Deus. E doa o que doer, a palavra de Deus tem a sua prioridade, irmãos. E se a palavra de Deus, ela me diz a mim que eu estou errado, estou errado. Se a palavra de Deus diz que você está errada ou errado, você está errado. E nós não temos que argumentar contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é segura, é certa, é verdadeira, é genuína, e a palavra de Deus ainda hoje continua a ser a única que permanece para sempre. A própria Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a sua, não é a minha, deveria ser a minha também, mas a minha não permanece, porque eu não tenho essa força do permanecer. Mas a palavra de Deus, desde os tempos antigos, ela permanecerá para sempre. Ela tem passado as gerações e ela continua a ser palavra de Deus. Ela não está ultrapassada, ela não é antiquada, ela continua a ser palavra viva, palavra verdadeira, palavra que chega ao mais íntimo do nosso coração e da nossa alma, que vem curar, vem às vezes ferir, mas fere para curar a seguir. A palavra de Deus nunca veio com o intuito de destruir, mas veio com o intuito de chegar e mudar para que nós sejamos melhores do que somos hoje. E o apóstolo Paulo, ele falando aos crentes na cidade de Colossos, portanto a sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, há uma expressão que eu gosto muito que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós, ricamente, em toda a sabedoria, e depois diz: ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. A palavra aqui, habitar, e é interessante que Paulo utiliza uma expressão fantástica. Todos nós temos a nossa habitação, todos nós temos a nossa casa, a oikos. Vocês já ouviram esta palavra? Há uma organização até de ajuda humanitária que se chama oikos, habitação, em grego, uma palavra grega. E aqui, neste caso, a palavra é enoikeo, que significa habitar, morar, residir, que vem desta palavra grega oikos, que sai daí a economia,
ecologia, vem tudo aí, a ciência de economizar a casa, a ciência de economizar o meio ambiente. E é verdade, irmãos, que nós devemos aproveitar que essa palavra que vive em mim e vive em ti, ela dê fruto. Deus não deu a sua palavra para que ela morra. Por isso a Bíblia fala da palavra de Deus como uma semente. Vocês lembram da parábola do semeador? A semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela só dá fruto quando verdadeiramente ele é cuidado, ele é regado. Quando verdadeiramente nós damos entrada, damos guarida, damos habitação. Habitação, dar habitação. Será que você já deu habitação no seu coração para que a palavra de Deus tenha toda a liberdade dentro de si? Então, o apóstolo Paulo está a aconselhar aqui os crentes em Colossos: a palavra de Cristo habite em vós. E ele utiliza uma expressão muito fantástica: ricamente. Aqui está a falar de riqueza espiritual, com produtividade. Que a palavra de Deus seja produtiva na vida do crente, na vida do cristão, na vida do nascido de novo. Para quê? Para que possa dar fruto. E eu não entendo cristãos que não dão fruto, irmãos. E sabe qual é um dos principais? Há vários problemas, eu não vou falar de todos. Alguns dos problemas de alguns crentes é que eles só querem receber, não querem dar nada. E eu entendo que quando nós nascemos de novo, somos bebés. E um bebé tem necessidade de beber leite. Mas depois vai chegar um momento que o bebé já não precisa da sua mamã. Ele próprio vai buscar os alimentos. Ele próprio vai comer e depois vai ajudar os seus irmãos e vai distribuir. E há crentes que já têm tantos anos de crente e em vez de estar a ajudar outros, desculpa, ainda andam com birrinhas. Ai, minha irmã. Irmão, o Senhor chamou para você ajudar outros, animar outros, abençoar outros, orar pelos outros. Não é para você ser um bebê toda a vida, meu irmão. É para crescer. Já tem idade de crescer. Isso atrasa o progresso da igreja. Atrasa o crescimento da igreja. Porque todos nós deveríamos ser mães e pais espirituais. Nós devíamos estar a dar fruto, irmãos. E este país necessita verdadeiramente de um avivamento. Mas este país só terá um avivamento quando houver homens e mulheres que são pais e mães espirituais, que estão preocupados com os outros, que se preocupam em ajudar os outros a crescer, para que esses depois ajudem outros a crescer. E só assim nós conseguiremos chegar à meta. Mas sabe, a palavra também habita em nós em toda a sabedoria. Ontem quando íamos para Arraiolos, íamos a falar de um tema. É bom, às vezes a gente fala de temas e estávamos precisamente a falar, sempre as conversas são assim, não é? Diz como as cerejas vão rolando. E estávamos a falar de vários aspectos neste sentido e de pessoas que, por exemplo, quando vão evangelizar alguém, a primeira coisa que diz: o senhor está preparado para morrer? Faz-me lembrar aquele barbeiro que estava no domingo passado aqui na igreja e nós estávamos a falar da necessidade de evangelizar. Não foi no domingo, foi um dia. É uma brincadeira. E no dia ele à noite disse: eu tenho que falar de Jesus. E foi lá para a barbearia, começou a afiar a navalha e entra um cliente e diz: o senhor está preparado para morrer? E o homenzinho fugiu imediatamente da barbearia para fora. Irmãos, há grupos religiosos que a primeira coisa que chegam ao pé de nós: o senhor sabia que o mundo vai acabar? Olha, irmãos, o primeiro que nós temos que falar é que Jesus ama a humanidade. Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, usar a palavra com sabedoria. Há outros irmãos que veem um irmão muito mal, muito doente, e chegam ao pé do irmão e diz: pois, você não tem fé? Em vez de dizer: irmão, eu vou orar por si. Não, já estão a apedrejar o irmão. Falta de sabedoria. Ou seja, conhecem a palavra, mas não usam a palavra com sabedoria. Quem lhe disse assim que é isso ou deixa de ser aquilo?
Sabe, nós às vezes devíamos nos identificar com as pessoas e não distanciar-nos das pessoas. Porque não sabemos o que é que está a passar naquela pessoa. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem uma problemática, cada pessoa tem uma dificuldade. E nós não estamos aqui para dizer se a pessoa tem ou não tem falta de fé. Será que nas mesmas circunstâncias você teria a mesma força e o mesmo valor que você está a dizer quando tudo vai bem? Que o Senhor nos ajude. Em toda a sabedoria. Usar a palavra em toda a sabedoria. Agora diz, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Há pessoas que não gostam de ser ensinadas, só gostam de ensinar. E crente que não gosta de ser ensinado, não serve para ensinar. Se você não quer aprender, então você nunca terá a capacidade de poder ensinar. Eu já tive pessoas que me disseram na cara, eu sei isso tudo, eu conheço isso tudo. E eu às vezes tenho que dizer, pois eu não conheço, eu não sei. E ainda bem que eu ainda estou a aprender, ainda estou na escola. Eu não sei se os irmãos ainda estão na escola, eu ainda estou na escola. Porque perante aquilo que eu tenho que aprender, há tanto, que aquilo que sei é muito pouco. E com a palavra de Deus nós estamos sempre a aprender, sempre a aprender, sempre a aprender. Mas sabe, há pessoas que o problema é o seu orgulho. O problema é que são orgulhosas. E não querem dar o braço a torcer e não querem admitir que afinal não sabem tudo. Porque a arrogância é de alguma maneira aquela que domina essa pessoa. E meus irmãos, perante o Senhor, nenhum de nós pode ser arrogante. Perante o Senhor, nós não, nem perante as pessoas, nós não devemos ser arrogantes. Porque o Senhor ensinou-nos a humildade sobre todas as coisas. E aí mais, Ele convidou-nos, a todos nós, a aprender dele que é manso e humilde de coração. Então, para que ser arrogante? Para que ser soberbo? Para que pensar que isso é autossuficiente? Se isso, na verdade, é mentira. Todos necessitamos uns dos outros. Eu não acredito naquelas pessoas que pensam eles que não necessitam dos outros. Mas há tantos momentos na vida que nós chegamos à conclusão que nós necessitamos uns dos outros. Claro que necessitamos de Deus acima de todas as coisas. Mas nós também necessitamos de ter amigos. Nós necessitamos de ter irmãos. Nós necessitamos de ter pessoas com quem compartilhar, com quem abrir o nosso coração, em quem confiar. Irmãos, porque Deus criou-nos como seres sociáveis. E como tal nós temos necessidade, por diferentes que sejamos, na nossa forma de ser, com caráteres, maneiras de estar diferentes. Mas a menos que você seja uma máquina ou um computador. Então você necessita de alguém. E que eu saiba, as únicas máquinas que estão aqui é os instrumentos, é a televisão. Agora, todos os que estamos aqui, penso que nenhum de nós é uma máquina. A menos que vocês já não chorem, não riam, não se entristeçam, não se riem. Mas acho que isso ainda acontece com todos nós. Amém? Eu não consigo estar assim sempre. Pareceria uma estátua. E Deus não me criou para ser uma estátua. Estátuas já há muitas aí. Deus chamou-nos para nos ajudarmos uns aos outros. Então nós devemos priorizar a palavra e diz, admoestando-vos uns aos outros com quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Cada canção que nós cantamos, ela tem um conteúdo. Claro que há aí canções que eu sei que não têm quase nenhum conteúdo. Mas nós devemos procurar canções que tenham conteúdo e conteúdo bíblico. Expressões que estejam certas com a palavra de Deus. Porque fazer canções onde não se pronunciem verdades que estão contidas na palavra de Deus não tem muito valor. Por isso nós não cantamos aqui ó malhão, malhão. Pois não tinha graça nenhuma. Apesar que alguns irmãos às vezes não ouvem bem a letra e dizem ao pastor, cante lá aquela do cão cego, que é o hino 15, quão cego andei e perdido vaguei. Então uma irmã uma vez diz, pastor, cante lá o cão cego. Não é o cão cego, é quão cego eu andei e perdido vaguei. Era a nossa condição antes de ter Cristo.
Agora já não somos cegos, porque o Senhor abriu os nossos olhos. Louvando a Deus, e outra expressão que às vezes não vejo em muita gente, com gratidão em vossos corações. Há crente que não tem gratidão nenhuma. Ai aqui, ai ali, é sempre ai. Será que você não sabe agradecer nada a Deus? Já agradeceu, já experimentou agradecer pelo ar que está a respirar neste momento? Não é do melhor, lá fora está melhor. Mas já aproveitou para agradecer o pãozinho de cada dia, pode não ser muito, mas já agradeceu porque você dormiu alguma coisa esta noite, já agradeceu porque você não está no hospital, está aqui, já agradeceu porque você tem uma família, já agradeceu. É que, irmãos, se for para ver defeitos, Deus não me chamou para estar a ver defeitos. Deus chamou-me para ser agradecido. Agora, aquele crente que só vê defeito, é muito difícil ser contentado. Porque a sua natureza é essa. Tudo é negativo, tudo é negativo, tudo é negativo. Eu já contei aquela história de dois homens que vão pelo deserto e encontram o esqueleto de um leão. E um diz, ai que horrível, que feio. E outro diz assim, olha, já viste os lindos dentes que o leão tinha? Conseguiu mesmo, no meio do esqueleto, ver alguma coisa bela. Não seja tão negativo, não veja tudo negativo à sua volta. Saiba apreciar algumas coisas boas também. Pode haver dificuldades, certamente, se fôssemos para aqui nesta manhã contar as nossas dificuldades, saímos todos daqui a chorar. Mas sabe uma coisa, se chorar é de alegria na presença de Deus. E até de comoção, não há mal nenhum, temos sentimentos. Mas também choremos de alegria. Por aquilo que o Senhor está a fazer, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Amém? Uma igreja também que se preocupa com os problemas sociais. Nós agradecemos pela nossa igreja porque já há muitos anos, aliás, a igreja desde o princípio sempre se preocupou com os problemas sociais. Nós quisemos foi institucionalizar e criámos uma associação, mais tarde veio a ser IPSS, que é hoje, e que tem feito um trabalho reconhecido, especialmente nos concelhos de Almada, do Seixal, Sesimbra e também em alguns outros lugares. E uma grande parte dos irmãos que estão aqui são sócios. É verdade que esta associação não pode fazer muito mais porque está limitada àquilo que nós podemos ajudar, mas graças a Deus por aquilo que um grupo de voluntários todas as semanas está a fazer, e pelas pessoas e famílias que estamos a ajudar, e pelas equipas que saem à rua, e pelo todo um trabalho que é feito, que muitas vezes não é visto aqui, mas nos bastidores está a ser feito em todas as congregações nossas, lojas sociais, preocupação em ajudar alguém necessitado. Agora, que esta igreja não é um banco, não é. Sabe que há pessoas que pensam que aqui nós temos um banco e a pessoa chega aqui e diz, eu quero 30, eu quero 50, eu quero... Está enganado. Isto não é banco, isto é igreja. E há pessoas que apenas querem para eles e quando têm não dão aos outros, que está errado. Se um dia sou ajudado, depois estou melhor, eu devo ajudar os outros também. Estão a entender? Porque, irmãos, há pessoas que são muito egoístas. Quando eles precisam, está tudo muito bem. Mas quando os outros precisam, já não se lembram deles. Mas nós temos que ter um equilíbrio. E agradecemos a Deus porque esta igreja sempre teve, desde os seus princípios, esta preocupação. Por causa da Bíblia, certamente. A Bíblia manda-nos ajudar uns aos outros. A igreja do livro dos Atos é uma igreja que ajudava as pessoas necessitadas, ajudava os órfãos, ajudava as viúvas, ajudava as pessoas carenciadas. Nós encontramos isto quando são nomeados os diáconos no capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos. Inclusive há uma coisa que Jesus não mandou e os crentes fizeram, alguns, foi vender propriedades que tinham para ajudar os outros. Não por mandamento de Deus, não há nenhum mandamento no Novo Testamento que diga que se deve fazer isso, mas houve crentes que o fizeram e depois até houve outros que mentiram. Queriam aparentar que eram muito bonzinhos na igreja e disseram, nós vamos vender a propriedade, vamos dar aos pobres e tal. Chegou no momento, tinha o dinheiro na mão, disseram, isto é muito para os pobres, isto é muito... Não, vou dar menos. E mentiram. Sabe o que é que lhe sucedeu a Ananias e Safira? Morreram. Porque pensavam que a mentira é coxa, bastante coxa a mentira. Foi descoberta. Mas sabe quem conhece a mentira bem? O Espírito Santo conhece todas as coisas.
Se alguém conhece o meu coração e o teu coração, é a pessoa do Espírito Santo que está aqui e conhece os nossos corações. Então, irmãos, nós queremos continuar a fazer o nosso melhor na ação social e a igreja primitiva, os apóstolos, decidiram escolher diáconos para eles ajudarem. Eles iam dedicar-se, continuariam a dedicar-se à palavra, ao ensino, e os diáconos iam ajudar aspectos sociais, aspectos práticos da igreja. Uma igreja, que se diz igreja, ela ama os pecadores, mas não aceita a prática do pecado. Eu vou falar disto um pouco mais. Nós somos uma igreja que amamos os pecadores, mas não aceitamos a prática do pecado. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive para o pecado. O pecado não deve ser a prática na vida do salvo, na vida do crente. Eu nesta manhã, quando me levantei, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus, mas eu não disse, deixa-me lá ver que pecados vou cometer nesta manhã. Não, eu pensei, como é que eu posso agradar ao meu Deus nesta manhã? Amém? Irmão, se você já se levanta a pensar o pecado que você vai cometer, ou como é que você vai enganar, ou como é que você depois vai dar a volta, Deus sabe todas as coisas. Agora, o crente, o verdadeiro salvo, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele diz, Senhor, como é que eu posso agradar-te em tudo neste dia? Ajuda-me a não pecar contra ti. Ajuda-me a não pecar contra ninguém. É verdade que depois a Bíblia diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum de vós pecar, advogado tendes para com o Pai, a Jesus Cristo o justo, e Ele é propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, eu não vivo para pecar, mas às vezes peco. E quando eu peco, eu tenho que saber pedir perdão a Deus. E se peco contra o meu irmão, devo saber pedir perdão ao meu irmão. Então esta é uma atitude correta. Então o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, ele diz assim, que diremos, pois, é uma pergunta, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Não vai ser que algum diga, não, ó pastor, quanto eu mais peque, mais o Senhor me dá da sua graça. Está a trocar o versículo. Já vi malandros destes, eu já vi malandros destes. Um dia uma pessoa chegou ao pé de mim e diz assim, mas ó pastor, o que é que você quer? Se Davi pecou, porque é que eu não posso pecar? E eu disse mesmo, você é mesmo um malandro. Você não tem vergonha na sua cara. Porque os exemplos do pecado estão na Bíblia precisamente para que eu não peque. Não é para que eu agarre nesses exemplos e diga, não, se esse líder pecou, eu também tenho direito a pecar. Não, então você entendeu a Bíblia mal. A Bíblia não esconde os pecados dos líderes. A Bíblia não esconde os pecados dos crentes. E os pecados estão denunciados para você e eu não pecarmos. E para você e eu termos as armas, as armaduras, termos o escudo, tudo preparado para não pecarmos contra Deus, irmãos. Então entenda as coisas desta perspectiva. E não entenda como uma permissão para você e eu pecarmos. Porque há gente que só lê a Bíblia ao contrário. Mas a Bíblia não é para ser lida ao contrário. A Bíblia é para ser lida tal qual ela está ali. E o propósito da Bíblia é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, diz a Bíblia. A nossa santificação. De modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? É a pergunta. Então, meus irmãos, tentados somos todos. Seria mentir. E se está aqui alguém que diz que não é tentado, eu posso dizer de verdade, é mentiroso. Nós todos somos tentados para pecar. Todos. Mas está em nós resistir à tentação. Eu não posso... Oh Deus, resiste tu. Não, Deus está a dizer, não resiste tu que eu já te dei as armas. Eu já te dei o escudo, eu já te dei a espada. Resiste tu, meu filho, luta tu. Eu ajudo-te, mas és tu que tens que tomar a iniciativa. És tu que tens que lutar, és tu que tens que fugir do pecado. Mas sabe, alguns põem-se a contemplar o pecado, sentam-se na cadeira, veem o pecado em todos os ângulos, de todas as maneiras, e depois alguns até dizem, bem, eu peco agora, logo a seguir vou pedir perdão, e está tudo assim. Como se Deus fosse parvo. Se você já está com essa mentalidade que vai pecar e Deus a seguir perdoa, Deus conhece o seu coração, isso não tem valor.
Então não comece a dar voltas à cabeça como é que você vai fazer o pecado. Dê voltas à cabeça como é que você não vai pecar. É muito melhor assim. O que é que eu vou fazer para não pecar? Às vezes temos que fugir a 7 pés. Às vezes, inclusive, sabe uma coisa, até temos que cortar algumas relações, às vezes, de pessoas. Oh, irmãos, se tivermos uma pessoa ao nosso lado, desculpe, que nos está a pedir para nós roubarmos, essa pessoa não é nossa amiga. Se eu estou num trabalho e tenho um companheiro de trabalho que eu sei que está a roubar, e ele quer que eu roube, que é para ele também me acusar a mim, eu tenho que dizer, meu amigo, aqui acabou a amizade. Eu não vou roubar, eu não vou fazer nada disso. E tu, se fores apanhado, o problema é teu, não me metas a mim no barulho. Nós temos que ser homens e mulheres de verdade. Outro aspecto, devemos ser uma igreja que sabe adorar. E esta igreja está a aprender a adorar. E estamos a aprender com o melhor mestre, que é Jesus. E sabe o que é que Jesus disse à mulher samaritana em João 4, 23, 24? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porquê? Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ou seja, em espírito e em verdade. Não como um ritual. Não como algo, irmãos, fingido. Porque sabe uma coisa? Eu tenho emoções. Você tem emoções. Mas as emoções passam. Mas as convicções ficam. E se você perante a palavra de Deus e o louvor, você chora. E pode chorar, que eu também choro. Mas se fica apenas por aí e logo a seguir, quando sai daqui, encontra alguém aí do lado. Epá, afinal estavas a adorar a Deus e agora estás a adorar a quem? Ou chega ali fora e um vizinho diz, pois o senhor tem aqui o carro mal estacionado, e você diz, o que é que você quer? Olha, já por falar nisso, os irmãos, por favor, estacionem bem os carros, não deixem os carros mal estacionados, porque nós temos que dar bom testemunho aqui na vizinhança, está bem? Ser cristão também fala de boa vizinhança com os vizinhos. Se você põe o carro na porta do vizinho, você põe-se ao contrário. Põe-se ao contrário, é você que quer sair e não pode sair. Você gostava? Você gostava de ir para o meio da estrada, quando pode ir no passeio? Então pensa um bocadinho ao contrário. Irmãos, nós estamos aqui para dar bom testemunho, até nas redondezas. É verdade que muitos nos vão perseguir por quem somos, mas por favor, irmão, não seja você a causa da murmuração. Não seja você a causa do mau testemunho. Vamos manter um testemunho impecável na redondeza entre a nossa vizinhança. Então, uma igreja que adora, e adora, como eu disse, não apenas debaixo de emoções, mas de convicções, sabemos o que estamos a fazer. E se há uma coisa que eu admiro, é aquela pessoa que está na casa do Senhor sem preconceito. Eu digo melhor o que vou pensar, não vai ser que alguém pense outra coisa. Eu quando estou aqui, eu não estou preocupado. Se você me está a olhar a mim, e nós não devemos estar preocupados com os outros. Se eu choro, choro. Se eu rio, rio. Se eu levanto as mãos, levanto as mãos. Se eu fico assim, fico assim. Ninguém se preocupe, seja livre na presença de Deus. Seja livre na presença de Deus. Sabe uma coisa? Eu prefiro, certamente, uma igreja que expressa a gratidão a Deus que uma igreja onde se ouve as moscas. Porque se eu estou a louvar naquele momento, a adorar através dos cânticos, da música, eu espero que as moscas não se ouçam. Que se eu sou crente, a dar glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, assim seja, toca, abençoa, amém? Então vamos ser assim. Uma igreja generosa. E esta igreja tem sido generosa. E segundo aos Coríntios 8, 1-4 diz também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como na sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, e que eu mesmo testifico, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia com os santos. E nós temos visto a cada ano a generosidade do povo de Deus.
Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Nós temos ensinado isto, que aqui ninguém é obrigado a dar nada. Mas eu vou lhe dizer uma coisa muito francamente nesta manhã. Mas também, quando você contribui com alegria e com amor, Deus vai recompensar. Deus vai abençoar. E sabe que é um privilégio para o crente contribuir para a obra de Deus? É um privilégio. Meus irmãos, eu posso dizê-lo aqui, eu sou um dizimista. E nunca fico mais pobre por dar o meu dízimo, que é o mínimo dos mínimos que eu posso dar depois de 90% que Deus já me deu a mim. Claro que eu sei que é uma atitude de fé. Se você der, e há igrejas que é uma obrigação, eu não acredito numa obrigação, creio é numa atitude minha perante Deus, em que eu tenho que ser fiel a Deus de acordo com a sua bênção sobre a minha vida. E há pessoas que não querem abençoar, mas logo mais estão doentes, gastam o dinheiro todo nos medicamentos, outros gastam dinheiro, desculpe, na bebida, outros na comida, outros nisto, outros naquilo, e esquecem-se que a obra de Deus também necessita que nós sejamos contribuintes para a sua obra, meus irmãos. Se nós hoje temos as missões que temos, é por causa da contribuição que os crentes estão a dar para as missões. Se nós hoje temos as casas de oração que temos, e este espaço e outros espaços, é porque a fidelidade dos crentes nos tem permitido chegar onde temos chegado. E outra coisa, eu estranho-me, é que há pessoas que noutros lugares são obrigadas e vão lá e dão tudo. Aqui que as contas são lidas e nessas igrejas ninguém sabe para onde é que vai o dinheiro, e as pessoas calam-se, não dizem nada. Aqui nós daqui a bocado vamos ler as contas, temos tudo transparente, e as pessoas se calhar até pensam, mas isto ainda existe? Existe porque nós somos uma igreja que caminha na verdade e anda na verdade. E não temos que ter medo da administração, porque se andamos em luz, os servos de Deus têm que andar em luz sempre. Amém? Então, uma igreja generosa é aquela igreja que vê as necessidades. É aquela igreja que é fiel em contribuir para a obra de Deus. Meus irmãos, há muitas pessoas que às vezes dizem, eu não posso ajudar nada. Mas depois gastam dinheiro em coisas que a gente fica assim a dizer, então, mas não podes ajudar na igreja e podes gastar o dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não serve, naquilo que não presta. Claro que eu não quero fazer juízos nenhum de valores, é uma coisa entre a pessoa e Deus. Mas entendamos que é um privilégio para nós abençoar a igreja. É um privilégio abençoar o corpo de Cristo. É um privilégio contribuir para que a obra de Deus avance ainda mais. E sabe, nós em dezembro inauguramos uma casa, em janeiro inauguramos outra, em fevereiro inauguramos outra, e eu gostaria de inaugurar outra em março, abril, junho, por aí fora. Eu gostava de fazer isso. Será que vai haver um ano que a gente abre uma casa todos os meses, irmãos? Oxalá. Vocês sabem quantos conselhos há? Ainda que não há nenhuma, uns 38 agora talvez, 38 conselhos em Portugal sem uma única igreja evangélica. A mim dói-me. E muitas vezes tenho que chorar aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, ajuda-nos a nós, porque não é o Senhor que tem que ser ajudado. Eu é que tenho que ser ajudado, vocês é que têm que ser ajudados. As outras igrejas é que têm que ser ajudadas, porque é muito fácil abrir para pescar no aquário dos outros. Mas é muito difícil chegar a um lugar no meio do Alentejo, no meio de Trás-os-Montes, no meio de qualquer lugar, onde não há nada a não ser pessoas necessitadas do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, esta igreja cada ano tem aumentado a sua contribuição para as missões, e Deus nos tem abençoado a todos nós. E Deus nos tem abençoado, e Deus tem sido fiel. Eu vou terminar por aqui. Vou pedir ao nosso irmão Mário, presbítero, no Redondo, que ele vai ler a palavra de Deus referente à ceia do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos orar, depois vamos passar então à distribuição dos símbolos. Eu aproveito para dizer, se o irmão ainda não é batizado por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então o irmão não deve participar. Se o irmão já é batizado, mesmo que venha de outra igreja, está aqui, mas está em comunhão, então pode participar, pode tomar dos símbolos, não há nenhum problema, mas primeiro faça uma análise à sua vida, como eu devo fazer uma análise à minha vida, para ver se estou em condições de participar da ceia do Senhor. Pai, estamos aqui uma vez mais, e agora quando vamos participar destes símbolos, Senhor, ajuda-nos a fazê-lo, Senhor, com sinceridade, com honestidade, analisando a nossa própria vida, Pai.
Em nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come este pão e bebe este cálice. Porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aqui a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este dia que nos tens concedido, Senhor, por este tempo, Pai, que estamos aqui louvando e glorificando o Teu nome, Senhor. E pedimos, Senhor, agora que vamos tomar estes símbolos, Senhor, o símbolo da Tua morte e a ressurreição por cada um de nós, Senhor, que Tu nos abençoes e sejas com cada um de nós nesta manhã, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, nos possa examinar a si próprio, Senhor, possa decidir, Senhor, e possa escolher o bom caminho, Senhor, que é o caminho da luz, da verdade e da palavra de Deus, Senhor Jesus. Abençoa-os, ó Pai, cada dia, Senhor, e nesta manhã em particular, de acordo com a Tua vontade, Senhor Jesus, em nome do Teu Filho. Amém. Meu Salvador e Redentor, honra e glória e poder a Ele que está no trono, Senhor da terra e do céu. Meu Salvador e Redentor, honra e glória e poder a Ele que está no trono. Santo, Santo, Tu és digno. Louvor ao Filho de Deus. Jesus, Tu és coroado de justiça e de paz. Glória, glória, aleluia. Louvor ao grande eu sou. Cantai Hosana com os anjos. Digno é o Cordeiro de Deus, Senhor da terra, Senhor da terra e do céu. Meu Salvador, Redentor, honra e glória e poder a Ele que está no trono. Santo, 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 Tu és digno. Louvor ao Filho de Deus. Jesus, Tu és coroado de justiça e de paz. Toda a glória, 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 aleluia. Louvor ao grande eu sou. Cantai Hosana
Hosana com os anjos. Digno é o Cordeiro de Deus, tu és santo, tu és santo, santo, tu és digno. Louvor ao Filho de Deus, Jesus, tu és coroado de justiça e de paz. Digno é o Cordeiro de Deus. Entra com ações de graça nos seus átrios com louvor, na sua presença com gozo. Canta grande e forte é o seu nome. Louva-o ao som do trompete, com a dulce e harpa também. Que toda a criação na terra e céu cante para o Senhor com coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Jesus, o Filho, é exaltado, tudo Ele criou. Vem hoje, adora o seu nome, ergue as mãos a Ele, canta ao Senhor. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Vamos ouvir as vozes? Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Louva ao Senhor. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Ele é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, te louvamos, damos graças pela tua igreja. Até aqui nos tens ajudado, Senhor, e queremos continuar nesta obra maravilhosa para a salvação e libertação dos pecadores, de almas que não te conhecem, que vivem no mundo sem Deus, sem salvação, sem alegria. Ó Senhor, mas tu és aquele que salvas, curas, libertas e transformas vidas que outrora estavam no pecado, mas que ainda hoje as queres receber para viverem nesta paz, nesta alegria e nesta esperança maravilhosa ao lado de Jesus. Senhor, obrigado por tudo. Abençoa os teus servos à frente da tua obra. Abençoa o teu servo Paulo Branco como responsável da tua obra, Senhor. E ao longo de alguns anos, bons anos,
tem estado neste lugar, Senhor, coordenando, ó Senhor, e governando, dirigindo todos os outros servos também, coordenando, Senhor, os trabalhos da Tua obra, os negócios da Tua obra, o progresso da Tua obra. Senhor, agradecemos em nome de Jesus. Amém.